Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Carta de Tiago. A Epístola de Tiago, a Carta de Tiago, tem no seu capítulo 1 provações e sabedoria, acepção, fé e obras no capítulo 2, domínio da língua no 3, paixões humanas no 4 e no capítulo 5, advertências. Mas quem foi o Tiago, o escritor? Foi Tiago, meio-irmão de Jesus e de Judas. O apóstolo, irmão de João, aquele que era os filhos do trovão, foi assassinado por Herodes, conforme podemos ler em Atos capítulo 12. Mas Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, se tornou um bispo em Jerusalém. Esse Tiago também foi o autor da epístola da Bíblia que foi um dos primeiros mártires da história da igreja. A Epístola de Tiago é uma carta aberta, ou seja, destinada ao público geral, assemelha-se a 1 Pedro e 1 João. Seus assuntos, na opinião de alguns escritores, não são teológicos, pois não tratam de doutrinas específicas, porém, ao analisarmos o seu conteúdo, verificamos muitas doutrinas, como a doutrina de Deus, de escatologia, senhoria de Cristo, entre outras. O livro de Tiago é um livro de cunho mais prático do que doutrinário, ou seja, busca despertar em nós a religião pura, a religião prática. Curiosidades aí do livro Tiago. O Tiago, filho de Zebedeu, que era apóstolo, já havia sido morto quando essa epístola tinha sido escrita. O Tiago, filho de Alfeu, diz a alguns, parece não ter feito um trabalho muito relevante na igreja primitiva. Outros estudiosos defendem que a epístola pode ter sido escrita por um pseudônimo, certamente um judeu cristão. Não há afirmações na epístola que o autor se identifique como apóstolo. O autor desse livro se identifica na saudação inicial como Tiago, por isso que a gente acha que é o meio-irmão de Jesus. Seu nome no grego é Jacobus, que na tradição do conhecido hebraico antigo, Jacó. A maioria dos estudiosos aponta esse Tiago como o meio-irmão de Jesus, como já foi falado anteriormente. Forte antagonista do Senhor durante seu ministério terreno, Tiago veio a se converter após a ressurreição de Cristo em um encontro especial com Cristo já ressuscitado. Tornou-se bispo da igreja em Jerusalém e foi reconhecido como superior até mesmo pelos apóstolos. Atos 12, 17. Tinha grande preocupação com os judeus e dava apoio à evangelização dos gentios. Algumas autoridades apresentam argumentos de defesa da data entre 45 e 53 d.C., pelo fato da epístola omitir alguns fatos ocorridos na época, como o Concílio de Jerusalém e a resolução que lá fora tomada. Os destinatários que Tiago dirige provavelmente são os judeus cristãos. Ele faz referência às 12 tribos dispersas entre as nações já no início da sua carta. Esse livro é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor. O tema de Tiago é o nascimento, no capítulo 1, versículo 13, o crescimento do 19 em diante e a maturidade do cristão. Há 3 notáveis desenvolvimentos que são característicos da verdadeira maturidade cristã: o controle da língua, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Fé e provações, Tiago 2, 1, versículo 2 até 21. Tentações no grego significa provações com um propósito e um efeito benéfico, divinamente permitido ou enviada. Fé e obras, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Fé e as palavras, Tiago demonstrou sua preocupação com os pecados da língua e ele encorajou seus leitores a serem tardios para falar. Fé e a sabedoria, há uma distinção entre conhecimento e sabedoria. O sábio é aquele que tem fé, é submisso a Deus e ensinado por ele. E fé e oração, Tiago cultivava o hábito de orar, uma tradição a seu respeito diz terem calejados os seus joelhos, ficando como os de camelo devido às constantes orações. Por conseguinte, seu conselho aos que sofrem é que orem, pois daí vem auxílio e conforto. Os temas discutidos nos 5 capítulos de Tiago, no capítulo 1, é destacada aí as atitudes a serem tomadas diante de tentações e provações. No 2 é enfatizado a necessidade de obras que comprovam a autenticidade da fé. No 3, Tiago menciona de uma maneira muito severa o uso da língua e nos exorta a buscar a sabedoria do Senhor. No 4, mais uma vez a exortação e condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço ao Senhor. E ele encerra no capítulo 5,
dando várias instruções para os leitores a respeito de uma perspectiva eterna e espiritual. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo do livro de Tiago, essa carta de ensinamentos práticos da fé cristã, que você possa ler aí uma carta pequena, apenas 5 capítulos, e estude para a sua edificação. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.